Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha aqui de Química Orgânica e hoje nós vamos trabalhar as funções oxigenadas, iniciar esse estudo das funções oxigenadas, ok? Como o nome já está falando, as funções oxigenadas são aquelas funções orgânicas que, além de ter carbono e hidrogênio, vem agora a presença do oxigênio. Depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico de maior presença nos compostos orgânicos. Muitos compostos oxigenados têm importância biológica, como, por exemplo, o açúcar comum, o amido, a glicerina, o colesterol, que está dentro do nosso corpo, também é um exemplo de composto oxigenado. E o que seria essa função orgânica? É um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, denominadas, por esse motivo, propriedades funcionais. O grupo funcional é um grupo de átomos responsável por essas propriedades. Nós vamos ter as funções oxigenadas: álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico e éster. Ok? Essas serão as principais funções oxigenadas que estudaremos. Primeira, alcoóis. Os alcoóis são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxila ligados diretamente a um carbono saturado, certo? Então, o grupo hidroxila, que é o OH, ele vai estar ligado diretamente ao carbono saturado. O que é o carbono saturado? O carbono saturado é aquele que só possui ligações simples. Então, nós temos aqui exemplos, ó. OH, hidroxila, ligada ao carbono que só tem ligações simples. Toda vez que você vê esse agrupamento, esse grupo de átomos, você vai chamar isso aqui de grupo funcional do álcool. Olhou para a estrutura, hidroxila ligada a um carbono que só tem ligações simples, função álcool. O álcool ele pode ser aberto, alifático, aqui representando, ó, por essas bolinhas, o OH aqui ligado a um carbono que só tem ligações simples. Essa é a fórmula do etanol, muito conhecido pela gente, né, como combustível. E ele pode ser um álcool aberto, alifático, de cadeia aberta e simples. Ele pode formar diálcool, que é quando tiver mais de um grupo, né, dois grupos hidroxilas. Existe também o álcool cíclico, que é aquele que vai estar ligado a um ciclo. Veja a diferença desse ciclo para um álcool aromático, tá? Aqui tem um anel benzênico, que é só uma cadeia fechada. E o álcool aromático. Percebam que o OH, né, a hidroxila do álcool aromático, ela não vai estar ligada diretamente ao anel. Ela vai estar ligada aqui, ó, nesse carbono que só tem ligações simples, que está ligado a um anel. Bom, então esse seria o exemplo de álcool aromático. O colesterol. Como eu falei, o colesterol é um composto oxigenado, né, um composto orgânico que contém oxigênio e ele é considerado um álcool. Certo? Está bem estabelecido que uma dieta rica em gorduras animais produz um aumento dos níveis de colesterol no sangue, pelo menos para pessoas de hábitos sedentários e peso acima da média. O nível de colesterol médio considerado normal é de 150 a 200 mg para cada 100 ml de sangue. Esses valores ao redor de 300 mg para cada 100 ml de sangue estão relacionados com a formação de depósitos de colesterol nas paredes internas das artérias coronárias, dificultando o fluxo de sangue para o coração. Então, a gente vê aqui o exemplo, né, aqui na imagem, quando esse colesterol começa realmente a ser prejudicial à nossa saúde. Aqui está a fórmula do colesterol. Então, observe aqui na estrutura, uma estrutura bem mais complexa, não é isso? E aqui, ó, nesse cantinho, na parte de baixo aqui,
nós vamos ter a presença do OH. Tá bom? A presença do OH. Nomenclatura. Como nós vamos dar a nomenclatura dos alcoóis? Nós vamos obedecer aquelas regras que nós vimos estudando sobre os hidrocarbonetos. Mesma ideia. Então, primeiro, o prefixo. O prefixo de onde? Da cadeia principal, que indica o número de átomos de carbono. Segundo, a parte intermediária, que é aquela que a gente já estava usando, que vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Se for simples, tudo simples, an. Se for dupla, em. Se for tripla, in. Então, a gente vai utilizar esses mesmos conceitos. O que vai modificar agora? Agora, nós estamos falando do álcool. Quando estávamos falando sobre os hidrocarbonetos, nós utilizamos a terminação O. A partir de agora, para os alcoóis, nós vamos usar a terminação OL. Ok? Então, número de carbonos seguido do tipo de ligação química do intermediário, mais a terminação OL, para identificar que é um álcool. Vamos ver um exemplo aqui. Então, para essa primeira estrutura, nós temos 2 carbonos, prefixo et, só ligações simples entre eles, an, mas ele tem a hidroxila aqui, ó, o OH, ligado a um carbono que só tem ligações simples. Então, ele é um álcool. Por isso, termina em ol. O nome dele é etanol. Nós temos aqui um carbono com uma hidroxila ligada a ele. Prefixo para um carbono, et. Só ligações simples no carbono, an. Na presença da hidroxila, ele é um álcool, o nome dele é metanol. Se no caso essa molécula vier mais complexa, nós vamos observar agora como dar o nome. Então, havendo mais de uma possibilidade para a localização da oxidrila ou hidroxila, devemos numerar a cadeia iniciando-se pela extremidade mais próxima da mesma e indicar a sua posição. Então, nós temos aqui o exemplo, certo? Nós vamos seguir aquelas mesmas regras. Tem ramificação, dupla ligação, maior número de cadeias. Porém, quando tem essa possibilidade, a gente vai ter que enumerar da extremidade mais próxima da oxidrila. Então, a prioridade também agora entre uma ramificação e o grupo funcional será da oxidrila. Então, vamos lá. Esta é a cadeia principal e tem a ramificação e o grupo funcional do álcool. Enumerando, nós vamos chegar sempre da extremidade que estiver mais próxima da hidroxila. Então, como é que vai ficar o nome dessa estrutura? No carbono 2, tem o radical metil. Um carbono e é uma ramificação, termina em il. 2-metil. Prefixo com 4 carbonos, butan. Só ligações simples e a hidroxila está no segundo carbono. Você pode ter essa nomenclatura, então 2-metil, 2, ó, tá vendo que aqui está branco? Que está relacionado a quem? A hidroxila. Eu coloquei assim para vocês compreenderem. Então, que essa hidroxila está no segundo carbono. Mas a nomenclatura mais recomendada, mais atualizada pela IUPAC, é que a gente faça dessa forma. No carbono 2, tem o radical metil, 4 carbonos na cadeia principal, só tem ligações simples entre os carbonos, e no segundo carbono tem o grupo funcional do álcool, 2-ol, 2-ol, 2-metil-butan, 2-ol. Se você encontrar essa aqui, também pode acontecer de encontrar essa nomenclatura, mas a mais utilizada hoje e mais recomendada é essa aqui, 2-metil-butan, 2-ol. Para estruturas cíclicas, cadeias fechadas, como é que ficaria? Então, mesmo raciocínio, a gente vai identificar a cadeia principal, que vai ser o ciclo, enumerar
a partir da hidroxila. Então, enumeramos a partir dali, ok? Porque tem uma ramificação, certo? Devido à ramificação. Senão, a gente só colocaria o nome do ciclo mais a terminação ol. Então, vai ficar assim, ó. 2-metil, ciclo, quantos carbonos? 4. Prefixo but, só ligações simples, butanol. Observe, eu não coloquei butan-1-ol, porque como é um ciclo, e a regra é bem clara, como é um ciclo, a hidroxila sempre, quando tiver hidroxila, você vai começar a enumerar por ela, então ela sempre vai ser 1. Por isso a gente não precisa colocar num ciclo, ok? Então, 2-metil-ciclobutanol. Identificando a cadeia principal, ramificações e hidroxila. Observamos aí a presença da insaturação, que no caso é a dupla ligação. Então, vamos lá. Enumerando a cadeia. Professora, tem a ramificação, tem a dupla ligação e a hidroxila. Então, como é que vai ser essa regra de prioridade? Chegou o grupo funcional na história, a prioridade é do grupo funcional. Segundo, a insaturação e, por último, a ramificação. Nesse caso, como a hidroxila está no mesmo carbono da ramificação, aí vai ficar com um número menor. Mas se tivesse em outra extensão, numa cadeia maior, aí a gente poderia, não, a prioridade seria, no caso, primeiro do grupo, insaturação, depois ramificação, ok? Bem, começando aqui, no carbono 2 tem uma ramificação, metil, prefixo para 4 carbonos, but, tem a dupla ligação no terceiro carbono, então vai ser em 3. Em está entre o 3 e o 4, você vai pegar o menor número. Então, but, tem a dupla ligação, 3 em, e no segundo carbono, para terminar, a terminação do álcool, tem a hidroxila, 2-ol. Tá vendo como é importante a gente colocar a numeração do que está especificando antes daquilo? Porque a gente tem noção do que é. Então, ó, 2 tem uma ramificação, metil. Tem dupla ligação em que carbono? No terceiro. E a hidroxila está no segundo carbono. Então, 2-metil, but, 3 em 2-ol. Ok? Carbonos cíclicos e carbonos álcool cíclicos e álcool aromático, né? Pela presença ali, vamos aprender a dar nome a eles. Então, esse aqui eu tenho um ciclo, tá vendo? 6 carbonos. Enumerando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ou por aqui dá a mesma coisa. Por isso que a gente ficou 4-metil, ciclo, com 6 carbonos, hexan, 1-ol. Se não quisesse colocar o 1, não haveria problema nessa estrutura, porque a gente sempre tem que começar a enumerar da hidroxila. Então, ficaria 4-metil-ciclohexanol. Também não haveria problema, ok? Desse aqui, nós vamos ter o ciclopentanol. Ciclopentanol, então, cadeia fechada com 5 carbonos, certo? Só tem ligações simples e ol, porque tem, ó, a hidroxila ligada a esse carbono aqui, que só tem ligações simples. Em moléculas mais complicadas, a nomenclatura da IUPAC considera a hidroxila como sendo uma ramificação, chamada de hidrox. Então, observe aqui, eu tenho uma cadeia mista, ela vai ter aqui a presença ó, do cloro, a presença da hidroxila e ainda esse anel aromático. Quando acontecer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar essa cadeia aqui como sendo a cadeia principal, certo? E o resto como sendo ramificações. E a gente vai posicionar cada grupo e dar um nome do hidrocarboneto correspondente. Então, a gente vai chamar esse grupo aqui, ó, de grupo hidrox, ok? Então, grupo hidrox. Prefixo, então a gente vai começar a enumerar a cadeia, certo? Aqui eu coloquei para vocês começar a enumerar a cadeia. Então, 1,
2, 3, 4. É um butano. Aqui, ó, butano. Só que nesse butano nós temos pela ordem alfabética. No carbono 3 nós temos o cloro. 3, cloro. No carbono 1, fenil. E no carbono 2, o grupo hidróxido. Então, fica 3, cloro, 1 fenil, 2 hidroxibutano. Perceba que essa cadeia ela é bem mais complicada, por isso que a gente tem essa necessidade de fazer essa nomenclatura, ok? Existe a nomenclatura usual também dos alcoóis. E como é que se dá ela? A gente coloca a palavra álcool, seguida do nome do grupo, mais a terminação ico. Nome do grupo orgânico. Quando eu falo grupo orgânico, eu falo aqueles grupos substituintes. Então, por exemplo, ó, aqui só tem um carbono. O nome desse radical seria metil. Então, a gente coloca a palavra álcool, metil, mais a terminação ico. Álcool metílico. Ok? Nesse aqui, ó, ramificação, nome do grupo orgânico, etil. E tem a hidroxila, álcool etílico. Desse grupo, certo? Ó, vamos ficar, que a gente tem o grupo substituinte, isopropil. Tá vendo? Isopropil. A gente acrescenta a palavra álcool e ico. Álcool isopropílico. Ok? Facinho, né? E vamos fazer um exercício aqui para a gente poder fixar melhor esses conceitos. De acordo com a IUPAC, o nome do composto abaixo é. Então, nós temos aí um composto de cadeia aberta. Né? Observamos aqui a presença da hidroxila. Então, nós estamos falando de um álcool. Né? Nosso assunto de hoje. Então, primeiro, identificar a cadeia principal. A cadeia principal ela tem que ter o maior número de carbonos. O grupo funcional tem que estar inserido nela, ramificações, certo? Essas são as regrinhas. Então, essa cadeia é a cadeia principal. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Presença de uma ramificação e presença do grupo funcional do álcool, a hidroxila. Vamos enumerar a cadeia, dando prioridade ao grupo funcional. Vamos ao nome. Primeiro, ramificação 5, metil. Prefixo do número de carbonos da cadeia principal, 7 carbonos, hept. E no segundo carbono tem a hidroxila, então 2-heptanol, ou ainda, nomenclatura mais recomendada, 5-metil, heptan, 2-ol. Então, uma cadeia com 7 carbonos, só ligações simples entre eles. No segundo carbono tem a hidroxila e no quinto carbono a ramificação. Alternativa correta, 5-metil, 2-heptanol. Letra A. O manitol C6H14O6 é um tipo de açúcar utilizado na fabricação de condensadores eletrolíticos secos, que são usados em rádios, videocassetes, televisores. Por isso, em tais aparelhos, alguns insetos, tais como formigas, aparecem. Se a fórmula estrutural então ele dá aqui a fórmula estrutural do açúcar, desse açúcar. Então, qual o nome oficial, segundo a IUPAC, desse composto? Então, primeiro, cadeia principal. A gente já está vendo a cadeia principal, que está aí na forma principal aqui. Observamos que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidroxilas. Então, como é que a gente vai dar um nome? Podem existir os poliálcool, certo? Polialcoóis, que são várias hidroxilas numa mesma estrutura. Como é que vai ser essa nomenclatura? Mesmo raciocínio, certo?
a gente vai ter 6 carbonos na cadeia principal, prefixo X. Só ligações simples entre eles. Dá um nome do hidrocarboneto correspondente. Só que nós temos 6 hidroxilas, tá? Uma no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 hidroxilas, aí você vai usar o prefixo XO. XO, quer dizer que tem 6 hidroxilas. Pode se achar dessa forma, ou ainda, ó, hexan, cadeia principal com 6 carbonos. Aí tem hidroxila, ó, no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexol, 6 hidroxilas. Se fosse 4, aí seria tetra. Se fosse 2, diol, triol, tetrol, pentol, certo? Então, vai depender da quantidade de hidroxila que tiver ali. A resposta correta seria justamente a letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexanohexol. Na forma mais correta seria isso aqui também. Pode apresentar dessa forma a nomenclatura, ok? Podemos classificar o álcool quanto ao tipo de carbono que apresenta a hidroxila em primário, quando a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, secundário e terciário, de acordo com a classificação do carbono que ele está ligado. Então, se é um álcool primário, a hidroxila se encontra no carbono primário, secundário no carbono secundário e no carbono terciário, ok? Bem simples essa classificação. Pode-se também classificar os alcoóis quanto ao número de oxidrilas presente na molécula. Então, pode ser um monoálcool ou monol, quando tiver apenas uma hidroxila, diálcool, quando tiver 2, triálcool, quando tiver 3 hidroxilas. Ou ainda, ele pode ser considerado um poliálcool quando tiver mais do que 3 hidroxilas ligadas na cadeia, ok? Vamos fazer essa questão. O ciclohexanol pode ser classificado como um álcool. Então, ciclohexanol, um ciclo com 6 carbonos, onde está presente a hidroxila. Como é que eu posso classificar? Ele é alicíclico ou aromático? Então, ele é alicíclico, forma um ciclo, ok? Ele é um monol ou um poliol? O que é isso? Ele tem apenas uma hidroxila, então ele é um monol. Ele é um álcool secundário, terciário ou primário. Então, se ele está ligado aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha. Se ele está ligado a esse carbono aqui, esse carbono está ligado diretamente a esse e a esse. Então, ele é um carbono secundário, logo ele vai ser um álcool secundário. A alternativa correta é alicíclico, monol e secundário. Letra A. O tetrametilbutanol é um álcool. Tetrametilbutanol. Então, 4 carbonos, uma hidroxila e tem 4 radicais metil. Tetrametilbutanol. Então, but, 4 carbonos. An, só tem ligações simples entre os carbonos. Tetrametil, quer dizer que são 4 ramificações metil. Professor, por que colocou aqui, já nesses carbonos? Porque se eu colocar aqui, ele não fica uma ramificação. Ele já seria continuação de uma cadeia, certo? E diz que é um álcool, então está faltando a hidroxila. Só tem um posicionamento no carbono 1, por isso não apresenta ali o nome. Então, ol, pela presença da hidroxila. Completa com hidrogênio. E aí agora nós vamos ver, classificar esse tetrametilbutanol. Então aqui, ó, a hidroxila está ligada a um carbono da extremidade que está ligado diretamente a um único carbono. Portanto, ele é um carbono primário. Logo, esse álcool vai ser um álcool primário. Letra A. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Se inscreve aí, certo, no canal e fica recebendo as nossas atualizações. Em breve estaremos postando
a continuação desse assunto de funções orgânicas. Um grande abraço!